nome do BTG Pactual, com o tema Novas Fronteiras para os RPPS, Mudanças Regulatórias e Oportunidades em Renda Variável. E o mediador, senhor Eberton Costa de Oliveira, gestor do RPPS de Cacilândia. Gente, antes de mais nada, Gabriel, em nome da Previsca, em nome da DIMP, perdão, acostumado tanto com o RPPS, estava falando agora lá no meu RPPS, em nome da DIMP, nós queremos agradecer imensamente a você que está aqui hoje representando o BTG. Para quem não sabe, pessoal, é a primeira vez que o BTG está como patrocinador no evento aqui no nosso estado. Então, para nós, é uma honra muito grande, tendo em vista a importância que o BTG tem hoje no cenário nacional, né, principalmente no segmento de investimentos, né? É um banco referência mundial hoje. Então, para nós, aqui da DIMP, Gabriel, é uma honra ter vocês aqui conosco. E tenho certeza que, a partir do momento que os nossos segurados, aqui, que os nossos RPPS passarem a entender como funciona o BTG, vai ser uma parceria de muito sucesso. Tá? Então, bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado, meu querido. Bom dia, pessoal. Antes de mais nada, queria muito agradecer também a oportunidade. Acho que já tem um tempo que a gente tinha interesse em retomar o relacionamento com o Estado, não só na ótica de RPPS, mas na parte de governos também. E eu espero que eu consegui fazer um bom painel e agregar para vocês, independente de ótica de alocar investimento agora ou não. Acho que tem muito trabalho aqui no Estado para ser feito e vocês têm todas as condições, tendo uma associação boa como essa, com essa estrutura, para ter as melhores informações e aí sim conseguir gerar valor para o RPPS. A ideia de hoje, tá, é fazer um painel onde eu não vou estar focando tanto em produto. Eu vou passar uma narrativa onde a gente faz uma análise do segmento de RPPS, vou atrelar todas essas últimas mudanças que a gente está acompanhando, desde mudança regulatória até a dinâmica em termos de investimento que mudou muito para vocês. Vou trazer uma ótica relacionada a cenário, né? E, por fim, vou abordar as estratégias relacionadas à renda variável. Tá? E acho que, antes de mais nada, vale me apresentar um pouco. Eu estou no BTG há cerca de 8 anos. Sou engenheiro civil de formação, com mestrado em cálculo pela STP de Paris. E, desde que eu entrei no BTG, basicamente, eu atuo nesse departamento que a gente chama de institucionais e poder público. Né? Então, meu dia a dia, basicamente, é lidar com RPPS, com fundos de pensão, com secretarias da Fazenda. Esse departamento no BTG existe há mais de 20 anos e é um prazer, né, ter o foco da minha carreira dentro do segmento. Então, sem mais delongas, esse aqui é o único slide comercial onde eu falo um pouco do banco. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Quantos de vocês já ouviram falar, já investem, conhecem o BTG Pactual? Quem puder levantar a mão só para eu entender um pouco. Maravilha. Então, aqui 50%, estou vendo até alguns clientes. Vamos lá. O que é o BTG Pactual, né, pessoal? Quando a gente olha para a resolução 5272, ela traz duas regras básicas que vocês precisam olhar na hora de ter relacionamento com a instituição financeira. A primeira delas é como o Banco Central, que é o órgão regulador das instituições financeiras, avalia aquele banco. Né? Você tem 5 níveis, basicamente. Você tem o S1, S2, S3, S4 e S5. E dentro de todas as instituições financeiras que estão atreladas ao S1, o BTG é o principal banco relacionado a investimentos. O banco está fazendo esse ano cerca de 44 anos, mas a gente tem características que são um pouco diferentes dos bancos que vocês estão acostumados. Né? O BTG, quando ele nasceu, ele não nasceu numa ótica de varejo, numa ótica de agências. A gente já nasceu ali em 1983 com um horizonte focado em investimentos. E, ao longo dessas 4 décadas, a gente foi compondo as mais diversas áreas que hoje constituem o BTG Pactual. Tá? Um outro ponto importante que está presente na 5272 quando você olha para banco, você tem que entender muito bem também o risco que aquele banco tem de ceder crédito. Né? Existem várias agências avaliadoras de rating, a Fitch, a Moody's, a S&P, e todos os bancos S1, e o BTG, por ser um banco S1, tem a mesma nota em termos de rating de crédito, que é o AAA na escala nacional e B- na escala global. Né? Então, feita essa introdução em relação às credenciais do BTG Pactual, vamos falar um pouquinho sobre a nossa estrutura dentro do segmento de RPPS. Né? Como eu falei, o nosso departamento ele existe há mais de 20 anos. E nesses 20 anos, a gente conseguiu
trocar relacionamentos, gerar valor para mais de 150 RPPS espalhados por todo o Brasil, né? Eu tenho a responsabilidade de cobrir a região norte e o centro-oeste, e já tive a oportunidade de trabalhar no Nordeste, no Sul, basicamente rodei o Brasil inteiro, e a gente fica muito feliz em conseguir gerar valor de ponta a ponta, independente se a gente está no Norte, se a gente está no Sul. E como é que o BTG gera valor para o RPPS, né? Aqui tem 7 frentes, como vocês estão vendo. Nós não somos um banco temático. Na verdade, a gente acaba, por ser uma instituição desse porte, tendo todo tipo de produto onde a gente consegue trabalhar a necessidade do RPPS, sendo ela fundos, que podem ser fundos de renda fixa, fundos soberanos, os fundos mais simples possíveis, até fundos mais de maior valor agregado e com risco, exemplo de FIPs, renda variável. Além dos fundos, né, que é onde a gente concentra a maior parte do relacionamento com os RPPS, a gente também trabalha com diversos em teses como carteira administrada, custódia de título público, intermediação de título público, emissões bancárias, que são as letras financeiras, e consignada ao servidor, que é uma nova modalidade de investimento que surgiu há mais ou menos 3 anos, né? Dentro desses todos 150 RPPS que têm relacionamento conosco, eles já somam cerca de 35 bilhões de reais, né? E aqui investindo em fundos, em custódia, em letra financeira. E quando a gente olha, né, para as categorias de investimento que a gente acaba focando muito no segmento, hoje o BTG é o principal gestor de fundos imobiliários, de crédito privado e de FIPs dentro do segmento, e também o maior emissor bancário, ou seja, o maior volume de letras financeiras que os RPPS investem estão, né, dentro do BTG Pactual. Feita essa introdução, eu acho que vale a gente ir para a primeira sessão do painel, que é basicamente analisar o segmento de RPPS, tá? Para vocês entenderem o quão forte e importante é o trabalho que vocês fazem hoje. Então, vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar com RPPS, ali na virada de 2019 para 2020, a gente já tinha cerca de 2.000 RPPS, né? Só que o volume sob gestão desse segmento ficava na casa de 218 bilhões de reais, né? Já era muita coisa, né? Imagina você fazer a gestão de 200 bi. Só que quando a gente olha para essa evolução ao longo do tempo, vocês percebam que de 2020 para cá, o volume sob gestão praticamente dobrou. Consequentemente, a necessidade de vocês alocarem recursos e investimentos também aumentou, né? E aqui, esse dado é até defasado, setembro de 2025, mas quando a gente olha para os dados atuais, eu consigo afirmar tranquilamente que a indústria já passou de 450 bilhões de reais. É uma taxa de crescimento acima de 14% por ano. Então, o segmento tem crescido, muita coisa tem mudado, e, no final das contas, quando a gente projeta para 2030, a gente está falando aqui que vocês podem ter sob gestão mais de 800 bilhões de reais, né? Isso é uma mudança muito importante. Quando a gente olha para o segmento de fundo de pensão, que é um segmento que eu sempre gosto de falar que são os primos dos RPPS, vocês fazem a previdência compulsória do servidor público, né? O fundo de pensão é a previdência complementar. Lá, a gente tem cerca de 260 fundações, sendo elas com patrocinador público ou privado, ou muito patrocinada, e, somadas, elas fazem a gestão de 1,4 trilhões de reais. O crescimento nessa mesma janela do segmento de fundo de pensão foi na casa de 8%. Então, o segmento de vocês é um segmento que cresce mais e tem mais a real necessidade de alocar, porque boa parte desses recursos ainda não estão em títulos públicos. Para vocês terem uma comparação saudável, desses 434 bilhões, apenas 35% da indústria está em título público, e a sua maioria em NTNB. E quando a gente faz essa comparação para fundo de pensão, esse valor percentualmente chega próximo a 80%. Então, é uma dinâmica bem diferente. Quando a gente olha, né, para avaliar um pouco esse agrupamento relacionado ao segmento de RPPS, o que é interessante, né? Os 10 maiores RPPS do país, né, que estão aqui na tela para vocês olharem, em termos de patrimônio, eles só representam 24% da indústria como um todo. Quando a gente faz essa mesma análise para o segmento de fundo de pensão, os 10 maiores, que contém Previ, Petros, Funcef, né, chega a quase 60%. Então, o segmento da RPPS, ele não depende de um grande player, né, um grande participante. Na prática, a gente tem 2.100 RPPS em atividades
que entre eles, né, você tem uma diferença muito grande em termos de nível de governança e nível de carteira, e esse tipo de associação, de painel, de palestras que vocês estão usufruindo aqui agora, não só do BTG, mas de outras instituições financeiras, traz a vocês mais insumo para conseguir fazer uma gestão melhor. Então, quando a gente olha, né, para o que mudou, basicamente, nesses últimos anos, quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha uma resolução que era a 3922. Talvez vários de vocês tenham acompanhado essa. Depois a gente foi para a 4963. E 18 de dezembro do ano passado, 2025, a gente teve a 5272, que mudou muita coisa. E aí a gente teve, com certeza, um começo de ano bem desafiador para vocês, né? E o que eu acho que vale a gente destacar dessa resolução? E aqui eu vou focar muito na interpretação que o BTG teve em relação a todas essas mudanças. Primeira coisa, né? Quando a gente olhava para a resolução antiga, ela já determinava muito bem que, dependendo do nível de governança do RPPS, aquele RPPS ele podia fazer investimentos mais sofisticados ou menos sofisticados. Mas qualquer RPPS, mesmo sem um progestão, por exemplo, ele poderia investir até 30% do patrimônio dele em renda variável, né? E o que essa resolução trouxe de principal mudança? A partir de agora, o parâmetro-chave, quando a gente fala de investimento para RPPS, é o progestão. Então, se o RPPS tiver o progestão nível 0 ou 1, ele está basicamente restrito a fundos de renda fixa, títulos públicos e fazer uma alocação essencialmente defensiva. E aí, para muitos de vocês, pode até gerar uma pergunta, Gabriel, mas isso é ótimo, né? Porque quando a gente olha para a RPPS, a gente, por natureza, é um investidor conservador. Sim, né? Mas quando a gente para olhar, né, no papel de vocês em relação a essa alocação de investimento, qual é a dificuldade do RPPS, né? Existe uma assimetria em relação a horizonte de tempo. Todos vocês aqui que participam de comitê, diretoria de investimento, diretoria financeira, que de alguma forma têm uma proximidade com essa temática, vocês são cobrados anualmente de bater a meta atuarial, certo? Que hoje já deve estar na casa ali de IPCA mais 5,5%, alguns IPCA mais 6%, depende do passivo atuarial e da alocação de vocês. Quando a gente olha, né, para a realidade que a gente tem hoje em termos de investimento, só investir em renda fixa vai ser o suficiente para estar batendo essa meta. Mas, em diversos momentos econômicos, como que a gente já teve no passado, e eu vou mostrar isso com embasamento, esse excesso de alocação em renda fixa não foi suficiente. Então, primeira coisa, vocês têm um horizonte de curto prazo para bater a meta. Porém, vocês estão fazendo gestão de recursos previdenciários. Vocês têm que garantir que esse recurso não falte numa janela de 30, 40, 50 anos. Então, na hora de vocês terem que se reunir no comitê para tomar uma adesão de investimento, vocês têm que estar pensando não é em dezembro, vocês têm que estar pensando em 20, 30 anos. Porém, vocês têm uma meta de curto prazo para bater. Quando a gente faz uma comparação saudável, por exemplo, com os fundos de pensões dos Estados Unidos, porque lá fora não tem RPPS, é uma característica, é um segmento 100% brasileiro, a gente não tem uma meta anual, a gente tem uma meta anualizada. Então, lá fora, você tem muito mais conforto para não ter essa simetria entre ter que focar 100% no curto prazo e ter que focar 100% ou 100% no longo prazo. Dito isso, vamos para os outros níveis, né? Quando a gente olha o nível 2, a principal mudança aqui é que, a partir do nível 2, vocês conseguem alocar em renda variável. Hoje, a indústria de RPPS aloca pouco menos de 6% em renda variável. E se a gente olha 5 anos atrás, esse número já chegou a passar de 10%. Né? Quando a gente vai para o nível 3 e 4, onde a gente tem, de fato, uma robustez de governança maior, você começa a ter todos os artigos permitidos e, consequentemente, explorar investimentos estruturados, que esses, sim, têm um horizonte de longo prazo muito mais interessante. E aqui eu estou falando de crédito privado, FDICs, fundos imobiliários, FIPs, investimento no exterior, que com certeza são classes super importantes para vocês terem na carteira. Né? Além dessa prerrogativa de o progestão ser o parâmetro-chave agora e definir se vocês podem ou não ter algum grau de sofisticação, o que mais mudou? Né? Agora, vocês vão precisar se relacionar exclusivamente com bancos de S1 ou S2. Então, esse conceito do Banco Central, de como vocês avaliam instituições financeiras, ele vai ficar cada vez mais presente. E, além disso, né, quando vocês forem olhar para gestoras
que não são vinculadas a bancos S1 e S2, vocês têm que prestar atenção no distribuidor. Mas, em outras palavras, a gente não tem uma interpretação de a resolução ela foi restritiva e, consequentemente, vai faltar produto para o RPPS analisar. Não. A resolução ela trouxe 2 anos para reenquadramento, então muita coisa pode mudar. Nesse meio tempo, os RPPS vão ter todas as condições e o apoio das associações para conseguir aumentar a sua governança, subir de nível e, consequentemente, voltar a explorar todas essas classes de investimentos que, no longo prazo, são super importantes. Então, a gente tem, óbvio, né, toda mudança gera uma dor. Muitos de vocês já deviam estar com a política de investimento aprovada, tiveram que sair correndo para refazer a política. Estou vendo algumas pessoas concordando, eu sei como é que é. Eu, que atuo nessa frente comercial, né, eu sei muito bem como é que vai ser o meu ano. Dezembro ninguém me atende, janeiro está todo mundo de férias, passou o carnaval, meu telefone começa a tocar como se eu fosse o Trump. Porém, eu estava em março, abril, e ninguém estava atendendo meu telefone. Por quê? Ruim para mim, mas bom para vocês. O segmento inteiro estava focado em governança. Se eu tivesse ganhado $1 para cada RPPS que me ligou, Gabriel, agora não. Agora não, que eu estou focado no Progestão, eu tinha vários dólares, pessoal. E aí, né, vamos entrar no básico bem feito. Né? Eu tenho um privilégio de trabalhar no BTG Pactual, porque dentro do BTG, até pelo tamanho do banco, produto não falta. Né? Eu consigo abordar qualquer tipo de produto que vocês imaginarem. Então, eu não tenho uma meta específica para bater. Quando a gente entra no RPPS, a gente vai sempre ouvir a necessidade do RPPS, cruzar essa necessidade com o cenário econômico, e, a partir daí, eu vou pensar num produto para apresentar. Mas, quando a gente olha para o cenário econômico atual, olha que engraçado, né? O que a gente tem? Todos vocês provavelmente conhecem a Selic e o CDI, certo? Né? Então, espero que todo mundo já tenha resgatado a poupança e já invista em fundos relacionados ao CDI. Quando você fala de CDI, a gente está falando basicamente da taxa livre de risco do Brasil, né, que é o custo de oportunidade. Hoje, se você deixar dinheiro parado no banco, ele tem que rentabilizar no mínimo o CDI. CDI é basicamente risco soberano. Você só não vai ter aquele retorno se o Brasil quebrar e, independente do cenário político, vamos torcer para o Brasil não quebrar. O que acontece? O CDI, quando a gente olha para ele hoje, 14,50, 14,25, né, dependendo do horizonte que a gente vai ver, só ele, sem nenhum incremento de risco, é o suficiente para bater meta atuarial. E isso chama uma atenção enorme. O RPPS, se vender todos os investimentos dele, comprar um fundo de CDI, ele está batendo a meta. E não está batendo por pouco, não. Tem uma sobra. E isso foi verdade em 2024, isso foi verdade em 2023, isso foi um pouquinho verdade em 2022, mas quando a gente olha para 2020 e 2021, isso não foi verdade. Né? E qual é a grande mensagem, pessoal? Por óbvio, o cenário traz muita tranquilidade para que vocês consigam bater meta. Só que o horizonte de tempo que vocês têm que estar pensando em bater meta não é anual. Né? Vocês têm que estar com a cabeça muito mais no futuro. E por mais que vocês possam bater meta com muita tranquilidade agora, usando esse exemplo que eu estou trazendo, isso não vai ser uma verdade na perpetuidade. Porque quando o ciclo econômico mudar, essa alocação excessiva em renda fixa, por exemplo, ela não vai ser o suficiente para bater. Então, o RPPS ele tem que estar pensando agora, não amanhã. O que vai acontecer com esse CDI fechar? O que pode acontecer com inflação? Que outros fundos de renda fixa podem trazer valor no longo prazo e proteger a gente? Que tipo de tese pode diversificar a carteira da gente para a gente se proteger desses ciclos econômicos? Só que, por mais interessante, por mais bonito que seja essa mensagem, não se iludam. O RPPS é, por natureza, um investidor conservador e deve ter a maior parte da sua concentração em ativos de renda fixa, sendo eles fundos de renda fixa ou o NTNB diretamente, que é o título público. Porém, não vai ser o suficiente que vocês tenham só renda fixa para que no longo prazo vocês consigam bater meta. Então, essa mensagem do CDI, ela é: olhem para o CDI com muito carinho, tenham muita exposição, mas se preparem para amanhã. Né? Porque provavelmente muitos de vocês são servidores de carreira, trabalham no RPPS há muito tempo, sabe que não adianta bater meta um ano, no outro ano o prefeito já está cobrando de novo. E aí, eu sempre gosto de trazer, né, exemplos. Né? Quando eu comecei minha carreira, eu não atuava só com RPPS. Né? Eu fazia operadora de saúde, seguradora, outros clientes institucionais, que assim como vocês, tinham
uma resolução, 4993, 5202, várias outras leis que tinham um papel muito parecido, que era dizer como vocês podem, como esses institucionais podem fazer investimento, né? Só que parte desses segmentos existia uma competição, né? Por exemplo, uma operadora de saúde. Ou vocês estão pagando uma operadora, ou vocês estão pagando da outra, né? Então, as operadoras de saúde, elas não se ajudam, não existe uma troca, um intercâmbio. Só que no segmento de RPPS, vocês não têm competição. Provavelmente muitos de vocês já ligaram para um RPPS vizinho e pediram ajuda com credenciamento. Já ligaram para um RPPS vizinho e pediram ajuda com progestão. Então, no segmento de RPPS, você tem muito essa troca, né? E você consegue aprender com boas práticas e fazer análise de o que tem funcionado para outros parceiros que podem funcionar para o meu instituto. E aqui eu trouxe, né, 2 RPPS para vocês terem como referência, que é a Paraná Previdência, que hoje é o maior RPPS do Brasil, cerca de 13 bilhões de reais, e o MT Prev, que tem ali 2,5 bilhões. Ambos são progestão nível 4, ambos têm uma concentração muito grande em renda fixa, ambos têm presença em letra financeira e ambos investem em fundo imobiliário, FIP, renda variável, numa proporção saudável, e eles têm conseguido bater meta de forma consistente, né? Sem contar que, além de olhar para a parte de investimentos, eles também pensam muito em como melhorar a comunicação e o relacionamento com o participante ao longo da vida útil dele, né? Pensando aqui em consignado para o RPPS através do servidor público, para ter taxas mais competitivas, trazendo eventos de educação financeira, conteúdo para os aposentados. Então, no final das contas, o RPPS ele não é só investimento. Investimento é uma das diretorias. E esse trabalho de governança, esses exemplos que a gente pode trazer, eles vão muito além da parte de alocar recursos, tá? E aí, esse é um link que eu tenho adorado fazer, porque quando a gente para falar de previdência, né, nos últimos anos a gente teve a reforma da Previdência, que muitos acreditam que não foi a reforma ideal, mas ela era completamente necessária. E se vocês pesquisarem notícias sobre a Previdência no Brasil, vocês vão ouvir várias coisas, mas uma das notícias que vocês vão estar relacionando é sobre o déficit previdenciário, né? Hoje, no Brasil, a gente tem uma base de servidores públicos muito grande, né? E você tem custos relacionados a essa base, né? Então, o governo ele tem gastado cada vez mais e arrecadado cada vez menos, né? E aqui, pessoal, isso é ruim em todas as partes da sociedade. Porém, quando sobra menos dinheiro em termos de resultado dos estados, você tem que ainda arcar com a Previdência, né? Então, se a Previdência ela tem um peso muito significativo nas contas do município, da conta do estado, consequentemente, falta dinheiro para outros investimentos que são tão importantes ou até mais importantes no curto prazo, né? Quando a gente olha para esse resultado primário dos estados, o que é isso? Pensem no estado como uma empresa. Uma empresa tem ativos e tem passivos, né? Ela gera receita e ela tem custos, né? Se você, né, não consegue ter um resultado positivo, depois que você paga juros, depois que você paga todas as suas obrigações, como é que você faz investimentos? Como é que você melhora a saúde? Como é que você melhora a educação? Como é que você melhora a infraestrutura? Como é que você atrai empresas para desenvolver? Então, quando a gente olha para o trabalho que é feito no RPPS, principalmente com aqueles que já têm uma segregação de massa, que olham para a parte previdenciária, para o plano financeiro de uma forma diferente, o poder que o RPPS tem de fazer uma boa gestão de recursos e de tentar diminuir ao longo do tempo esse déficit atuarial, faz com que sobre mais recursos para o próprio estado, para o próprio município. Então, às vezes, a gente para discutir com vários parceiros que sentam na cadeira de vocês e a estrutura de incentivos para o RPPS fazer uma alocação de recursos melhor, ela nunca é clara. Tem muito parceiro que fala, Gabriel, se eu acertar, eu não ganho nenhum prêmio, e se eu errar, podem vir atrás de mim no meu CPF. Isso é muito complexo, né? Como é que o funcionário ele vai se motivar a pensar mais se a estrutura de incentivo dele não é boa? Eu acho que, para conseguir pensar mais, vocês têm que conseguir olhar o efeito prático de vocês conseguirem um resultado melhor. E o resultado melhor está aqui. Esse resultado primário é um resultado primário recente 2025. A mensagem que a gente está passando aqui é: os estados brasileiros estão com um problema fiscal muito grande, está tendo uma guerra financeira e vai faltar recurso para investir.
E quando a gente olha, né, para esse encolhimento do caixa livre, né, a gente tem vários RPPS de referência, várias análises que a gente pode fazer. Esses dados, pessoal, são todos públicos, tá? Fontes públicas. A gente pode fazer uma análise do peso da Previdência, do peso do RPPS para cada município, se for o caso. E a gente tem cenários onde o peso é enorme. Então, uma melhor ótica para o RPPS, para a Previdência no estado do município, pode ter um efeito prático muito importante para o equilíbrio fiscal daquele município. E isso é valor para a sociedade. Aqui, só para ficar claro, tem nada a ver com o banco A ou banco B, né? É a ótica de vocês. Meu slide favorito. O que está acontecendo, né? Quando a gente para olhar em como fazer a alocação de RPPS, né? Imaginando que eu, né, que vivo de investimentos, paro de trabalhar no BTG e vou trabalhar no RPPS de Cáceres, né? Primeira coisa que eu vou olhar, eu quero ser o diretor de investimento. O que vai acontecer? O RPPS, diferentemente de outros investidores institucionais, ele tem um passivo atuarial. Então, ele tem uma meta, que é a meta que ele precisa bater anualmente para garantir que não falte recurso lá na frente. É uma forma simplificada de explicar isso. Todo mundo entende isso, perfeito? Se você tem um ativo que você pode comprar, que ele não tem risco, em outras palavras, ele é risco soberano, e esse ativo rende em linha com a meta de vocês, quando você compra esse ativo, o que você está fazendo é uma imunização. Em outras palavras, se a meta de vocês é IPCA mais 6, e você tem um título público chamado NTNB, que hoje rentabiliza IPCA mais 8, e você pode comprar esse título e marcar ele na curva sem volatilidade, não existe ativo mais importante para vocês comprarem que não seja o título público. E aqui eu faço uma ressalva para o estado do Mato Grosso do Sul. Quando a gente tem muita inteligência de mercado olhando para o segmento, né? E eu consigo explodir de uma forma muito dinâmica a carteira de todos os municípios e a carteira do RPPS do estado, né? Esse momento da NTNB, muito acima da meta, ele não é uma verdade sempre, né? E ele não pode ser uma verdade sempre. Como um brasileiro, todos nós aqui tínhamos que estar extremamente, olha a palavra que eu estou usando, extremamente frustrado de ver a NTNB nesse patamar de IPCA mais 8. Mas se eu fosse o diretor de investimento do RPPS de Cáceres, eu estaria muito feliz em poder comprar um NTNB a IPCA mais 8. Porque aqui eu tenho duas óticas. A ótica de brasileiro que olha para a NTNB e fala, pô, se o Estado brasileiro, o governo brasileiro está tendo que pagar IPCA mais 8 para arrecadar recursos, quer dizer que a visão que o mercado tem do governo não é de credibilidade. Não é um Estado que vai pensar em contas públicas. Consequentemente, ele tem que pagar mais para ter esse recurso. Porém, vocês comprarem o NTNB a IPCA mais 8, enquanto a meta é IPCA mais 6, traz um grau de imunização que não tem o que pensar, né? Então, olhando para o segmento, olhando para o estado do Mato Grosso do Sul, o que a gente percebe? Um estado muito conservador, como qualquer outro estado, com uma concentração muito grande em duas instituições financeiras, muita concentração em renda fixa, mas ainda pouca concentração a títulos públicos diretos, que são as NTNBs. Então, antes de falar de bolsa, antes de falar de qualquer outra temática, eu acho que essa reflexão de aproveitar esse momento da NTNB, ela é a coisa mais importante que muitos de vocês têm que fazer aqui. E para estimular vocês ainda mais a fazer essa conta, olha o que esse gráfico está trazendo. Eu peguei a NTNB 2050, que começou a ser negociada em 2010, e eu analisei ela de 2019 até 2025. Percebam que, né, parece que está decolando. O gráfico ele mostra que, em meados de 2022, a gente já tinha um patamar de IPCA mais 6. E IPCA mais 6, quando eu estava no primeiro dia aprendendo a lidar com o institucional, é assim, bateu IPCA mais 6 é para chamar o comitê porque vai comprar título público. Imagina se está IPCA mais 8. Né? E quando a gente olha para o gráfico da esquerda, o que eu fiz? Eu calculei o percentual de tempo de 2010 para cá que essa taxa ficou acima de IPCA mais 7. Em outras palavras, só 8% do tempo, nesses 15 anos, essa oportunidade apareceu diante de vocês.
E a gente tem que torcer, como brasileiro, para essa oportunidade ir embora o quanto antes, né? Porque senão a gente vai ter um problema crônico em termos de endividamento da dívida. E aí, eu não quero ser tão pessimista, mas, se Deus quiser, a gente vai virar essa página. E aqui, eu vou colocar o meu jaleco de economista, que eu não sou, e tentar trazer algumas óticas relacionadas a o que na nossa visão do BTG, a gente acha que vocês têm que ter no radar, né? O que são os pontos mais importantes para que vocês comecem a tomar investimentos de mais longo prazo. Primeira coisa, né? A gente começou esse ano, primeira semana de janeiro, a gente começou a ter sinais que o lado geopolítico ia mudar de uma forma muito intensa. Não sei se vocês lembram, mas na primeira semana de janeiro o Maduro foi preso, né? Apenas. Feliz 2026, o Maduro estava sendo preso. E isso, né, traz com que a gente tenha um novo regime relacionado à globalização, né? Todos os países estimulando muito a parte militar, todos os países revendo alguns conceitos em termos de importação e exportação. E, no final das contas, não parou por aí, né? A gente está indo para a terceira guerra, quarta guerra em 5 anos, né? A gente está tendo a gente saiu do Covid com juros negativos no mundo inteiro e depois a gente teve uma expansão dos juros enorme. Então, a gente tem um lado geopolítico muito complexo. A gente está passando por uma revolução tecnológica, né? E até faço uma pergunta. Quantos de vocês estão utilizando inteligência artificial todo dia aqui? Diria que 50%. Né? Eu estou falando mais com o Claude do que com a minha mulher hoje em dia, para vocês terem ideia. Eu sempre sonhei em ter um estagiário, agora eu tenho um estagiário que trabalha 24/7 e é mais inteligente que eu. Meu Deus do céu. Então, meu sonho. Inclusive, está trabalhando agora. E o que é interessante, né? Quando a gente olha lá para fora, a gente vê muita dúvida, né? Quem é que sabe se o Trump vai jogar outra bomba lá? Ninguém sabe. E quem falar que sabe está mentindo. Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê alguma certeza? A gente tem, vamos lá, a gente tem um lado político bem interessante, para não falar outra coisa, né? A gente tem os estados quebrados, a gente tem um fiscal perdido, a gente tem uma Copa do Mundo que a gente foi eliminado para a Noruega, assim, revoltante. Não sei se vocês ficaram revoltados também, mas até isso aconteceu. E quando a gente olha, né, para as mensagens que o governo tem passado, né, não são mensagens que trazem clareza, né? Quando a gente analisa todos os últimos governos de esquerda, e aqui eu não estou fazendo um julgamento se é bom ou ruim, é uma análise técnica, todos os governos, Lula 1, Lula 2, Lula 3, não, mas Dilma 1 e Dilma 2, tiveram uma dinâmica fiscal muito parecida. Primeiro e segundo ano, segura as contas, vamos dar uma segurada, né? Não vamos gastar demais. Terceiro ano, começa a pensar onde vai gastar. No quarto ano, gasta sem limite e aproveita para ser reeleito. Simples. E quando a gente olha para o governo de direita que a gente teve, também foi assim. Então, primeiros anos, segura os custos, os gastos, depois dá uma acelerada. O Lula 3, ele pegou todo mundo desprevenido, porque antes de sentar na cadeira, eles já estavam gastando. E a gente teve uma expansão dos gastos desde o primeiro dia de mandato. E isso trouxe um desequilíbrio enorme para as contas públicas. Não à toa, a gente está vendo os caixas do Estado do jeito que estão, a gente está vendo toda essa inflação. Você fala inflação de 5%, mas quem faz compra no supermercado sabe que a inflação não é 5%. Então, a vida adulta brasileira ela está muito cara, está muito custosa, né? O rico, muito rico, o pobre tem uma ajuda, mas 70% da sociedade não consegue prosperar como deveria. E isso é muito duro, né? O que está acontecendo, né? E aí vale chamar a atenção. Quando a gente olha para os grandes avanços que a gente teve, né? Eu nasci em 1994, eu nasci num ano de mudança e, por mais pessimista que seja, cada um de vocês ou otimista, vou assumir todo mundo aqui pessimista, de 1994 para cá, o Brasil melhorou muito. Muito mesmo. A gente teve diversas reformas estruturais, a gente conseguiu atrair investimento, a gente se tornou um país exportador, explorador de petróleo, com especialidades relacionadas ao agro. Tem muita coisa boa para falar também, mas fica aquele gosto que poderia ser muito melhor. Essa é a realidade do brasileiro. Eu vi um sócio do BTG Pactual fazer uma análise que eu adoro. O Brasil é como se ele fosse uma Ferrari, um carro, assim, um carro que vocês acham incrível, só que
o condutor ele está com um pé no acelerador e o outro no freio. O carro é tão bom que ele ainda vai para frente, mas ele vai disfuncional, né? E o que está acontecendo no passado recente que vale trazer aqui para vocês, né? Porque senão a gente vai falar de economia durante 2 horas. A gente teve o último cupom, que é onde o Banco Central se reúne para definir se vai cortar juros ou não, e sem nenhum fator a favor de cortar juros, o Banco Central cortou juros, né? Como brasileira, por quê? Para quê? Né? E aí a gente teve uma piora na credibilidade, porque o mercado precifica que foi um corte não embasado, foi um corte político, né? E quando a gente olha para essa Selic a 15%, 14%, pensa que o Brasil tem 20%, 30%, 40% de imposto. Para você ter capital é 14% por ano. Você empreender, você gerar emprego, você arrecadar no Brasil é muito difícil. Então, quanto mais elevado for essa Selic por mais tempo, mais o pé no freio a gente vai estar. Só que para a gente tirar esse pé do freio, a gente tem que ter um equilíbrio fiscal e previsibilidade. Então, inflação não está na meta. E a gente não está tomando medidas para trazer essa inflação na meta, essa Selic vai continuar alta por muito tempo. E, consequentemente, impactar não só os investimentos dos RPPS, mas a sociedade como um todo. Então, não estou trazendo um cenário de, meu Deus, que maravilha, né? Vamos investir em bolsa, está tudo uma maravilha, esse juros vai fechar. Não é isso. Só que, mesmo diante de todo esse cenário, ainda tem muita oportunidade, né? Ainda tem muita assimetria. Ainda tem muito dever de casa que vocês podem fazer para conseguir extrair até mais valor da parcela que fica em renda fixa, né? Então, quando a gente olha para bolsa, por exemplo, né? O que é engraçado, né? Lá no BTG a gente tem um painel que a gente olha como a indústria de RPPS evoluiu no tempo, né? Então, lembra aquele gráfico que eu mostrei antes do patrimônio? Eu consigo abrir aquilo ali por bancos, por gestoras, por tipo de investimento, né? E o que acontece? Boa parte dos RPPS eles tomam uma decisão muito embasada no passado, né? Vem um comercial que nem eu, apresenta um fundo para vocês com uma lâmina muito bonita, retorno 12, 24, 36 meses de volatilidade. Aí vocês falam, caramba, bateu meta. E aí você olha e fala, porra, vou investir. Aí o RPPS, que é um azarado, investe. Logo depois, esse fundo já está perdendo recurso. Qual é a mensagem que a gente passa aqui? Primeira mensagem, né? Sempre que a gente for analisar a alocação de RPPS que envolva qualquer grau de risco, e aqui eu estou falando de bolsa, de exterior, de multimercado, o que vocês imaginarem, não só a capacidade que o Instituto tem de encontrar boas teses, bons produtos, vocês também têm que conseguir interpretar o momento de mercado. Porque vocês podem comprar o melhor produto do mundo, que eu nem estou falando que é do BTG, mas se comprar no momento errado, vai ter um gosto amargo. E quando a gente olha para o ciclo do segmento, olha que engraçado. Vocês atingiram o pico de investimento em bolsa no pior momento. E vocês resgataram também no pior momento. Então, aquela máxima que, para quem tem assessor de investimento aqui na física, sabe, é você não pode comprar na alta e vender na baixa, né? Então, quando você vai analisar a bolsa, que é o que eu escolhi para falar aqui, você tem que, antes de pensar no banco, antes de pensar no produto, pensar no momento. É um momento propício? Essa é a pergunta mais importante. Segunda pergunta mais importante. Quando a gente vai escolher uma classe de investimento, essa classe de investimento ela vai ter horizontes de tempo diferentes. Quando você compra CDI, você está pensando no curtíssimo prazo, você está pensando no caixa, na liquidez. Quando você compra bolsa, o horizonte de investimento da RPPS não pode ser de curto prazo. Eu adoro falar uma frase que meu pai falava, que é: você não pode vender o almoço para comprar janta. Se algum de vocês está pensando em investir em renda variável agora, esse ano, esse mês, se vocês estão pensando em investir para bater meta esse ano, eu digo, não invistam. Não é sobre isso. Investir em bolsa é investir no horizonte de 3 a 4 anos ou mais, dependendo da tese. Então, muitas vezes, a análise em relação ao mercado, ela não leva em consideração o horizonte de tempo. E eu vou mais além, né? Quantos de vocês têm investimento em bolsa aqui? Vamos lá. Boa. 40%. Quantos de vocês
investiram no fundo de bolsa e resgataram com menos de um ano? Não tem isso, né? Então, muito difícil a gente conseguir não levar em consideração essa questão do horizonte de tempo. E falando da Bolsa Brasileira, né? Vamos lá. Ano retrasado, na verdade, a Bolsa ela andou bem pra caramba até novembro. Quem tinha bolsa estava... Eita, meu Deus, já estou estourando o tempo, me empolguei. Quem tinha bolsa estava muito feliz até novembro. Chegou em dezembro, a bolsa caiu uns 10% e todo mundo ficou com gosto amargo e não bateu meta. Quando a gente fala de bolsa, a gente está falando de um ativo que tem uma volatilidade na casa de 20%. Então, quando vocês forem analisar isso, tem que estar muito claro que a forma com que vocês vão julgar a performance e analisar o gestor, ela não pode ser no curto prazo, ela não pode ser mês a mês. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente olha para a performance no ano passado, a Bolsa foi extremamente importante em termos de retorno para a carteira de vocês. Quando a gente olha para esse ano, em diversos momentos do ano, a Bolsa também foi. Só que, quem é que está investindo na Bolsa Brasileira? Quem que está olhando para a Bolsa Brasileira? O institucional não está. O RPPS está com alocação mínima nos últimos 5 anos. A fundação, os fundos de pensão estão com alocação mínima nos últimos 5 anos. E cerca de 60% de toda a movimentação feita na Bolsa Brasileira já é o investidor gringo, né? Aí eu faço a pergunta para vocês. Por que o gringo está comprando a Bolsa Brasileira e o institucional brasileiro não está comprando a Bolsa? O que é que eles estão vendo que a gente não está vendo, né? E aí, quando a gente fala em Bolsa, né, tem várias formas de a gente investir. Quando a gente pega o artigo 8º, inciso 1º, vocês têm lá o bolso de vocês para renda variável. Só que os fundos que estão lá, eles são completamente diferentes entre si. E vocês já devem conhecer algumas nomenclaturas, como o que está aqui na tela, que é, você pode ter fundos de small caps, você pode ter fundo de dividendo, você pode ter fundo de retorno absoluto, você pode ter fundo sistemático. Então, uma mensagem muito interessante é, além de olhar para o momento da Bolsa, olhar se tem os fundamentos para que ela tenha uma apreciação numa janela de longo prazo, o tipo de veículo que vocês vão escolher para entrar na Bolsa é muito importante. E quando a gente pega e faz uma análise histórica em relação à gestão ativa, que é naquela que o gestor tenta superar o benchmark e faz uma comparação com a gestão passiva, nos últimos anos a gestão passiva ela foi muito mais vencedora, porque existiam diversas assimetrias na Bolsa Brasileira que fez com que boa parte dos gestores não tivessem diversas empresas que performaram, né? Mas quando a gente olha para o momento atual, né, muita volatilidade, muita incerteza, risco aqui, risco lá fora, o que a gente enxerga? A gestão ativa ela tem a capacidade de ter um grau de seletividade muito maior. E o gestor ele consegue se proteger de alguns setores que, pelo fundamento macro, não vão performar muito bem. Dou um exemplo claro. Dependendo do nível de juros, o setor de construção ele não consegue gerar bons resultados. Um gestor que tem essa ótica consegue reduzir a exposição no setor como esse. E o gestor que também busca essa parte ativa, ele pode explorar teses que nem se encontram no mercado brasileiro, né? Só para vocês terem ideia, né? Esse investimento em tecnologia que está acontecendo agora, né? Enquanto eu estou falando aqui, tem alguém investindo em tecnologia. Ele vai ser o maior investimento da história da humanidade. O maior investimento da história da humanidade. Vai ser uma onda tecnológica que provavelmente vai superar o impacto em termos de produtividade da última onda, que foi a onda da internet. Então, trago um exemplo aqui, né? A Bolsa Brasileira, para fechar. A Bolsa Brasileira hoje tem 500 empresas listadas. A Bolsa Americana tem 7 mil empresas. A Bolsa Brasileira, o índice Ibovespa, que é o principal índice, tem 83 empresas. Quantas dessas empresas são de tecnologia? Então, imagina eu, como investidor, como gestor de recursos institucional, analisando todo esse momento que a gente está vivendo em termos econômicos, enxergando o potencial tecnológico que essa onda vai ter, essa captação de recursos, e não ter um percentual da minha carteira em tecnologia.
né? Então, quando a gente pensa em bolsa, gente, muitas vezes a gente está muito atrelado à realidade brasileira. Essas 83 empresas que estão no índice Ibovespa. Índice esse que 50% é commodity e bancos. E quando a gente para olhar a capacidade que a gestão ativa tem de gerar valor para a carteira de vocês, é justamente nesse grau de diversificação, onde vocês podem ter teses que, inclusive, não estão no mercado de capitais brasileiro e conseguir gerar valor no longo prazo. Eu acho que eu estourei meu tempo, gente. Eu vou mandar essa apresentação para vocês. Tinham várias mensagens interessantes, mas eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Espero que vocês tenham gostado e espero estar aqui ano que vem também. Pessoal, infelizmente o tempo esgotou. Eu tinha 2 perguntas que eu vou só fazer, mas não vai responder não, tá? Depois vocês vão lá no stand dele para ele responder. Gabriel, primeira coisa, por que hoje investir em ativos de risco, sendo que a renda fixa bate meta? E a segunda pergunta que eu teria para te fazer tantas resoluções vêm vindo ao longo do tempo, né, mudando o cenário. E qual a sua opinião? O que você pensa dessas resoluções? O que ainda precisa ser feito para melhorar o nosso cenário? Isso vai ser respondido lá no stand do BTG, pessoal. Obrigado, Gabriel. Muito obrigada ao palestrante Gabriel Cami e o senhor Eberton. Gostaria de convidar o senhor Deoclésio Paz para trazer uma lembrança, um mimo do nosso Mato Grosso do Sul. Ao Gabriel. Gabriel, aguarda um pouquinho para receber. Vou perder o presente? A melhor parte, né, Gabriel? Uhum.